Retomando, galera, a vida de Sócrates. Conforme eu havia falado, ele foi acusado de 2 crimes. De corromper a juventude, ou seja, retirada de autonomia, manipulação de ideias da juventude. De uma descrença em relação aos deuses, de uma negação em relação aos deuses. A partir, então, desses 2 aspectos, destas 2 acusações, Sócrates foi julgado. Como foi o julgamento? No julgamento, relatado por Platão, discípulo de Sócrates, em que obra Platão faz isso? Na obra Apologia de Sócrates, ou A Defesa de Sócrates. Nesta obra, não é, em que Sócrates é personagem principal, Sócrates, então, é acusado destes 2 crimes, acredite que isso realmente tenha acontecido, e é dado a Sócrates 2 alternativas durante tal julgamento. 2 alternativas. Quais são as 2 alternativas? A de negar as próprias ideias e a outra, a de beber um veneno chamado de cicuta. Beber cicuta, ok? Beber cicuta, veneno. Nega as ideias ou bebe veneno? E aí talvez você tenha pensado, se fosse eu, negaria as ideias, não é? O que, digamos, de um modo geral, muitas pessoas fariam, não é? Nego as ideias, o que eu ensinei, deixei de ensinar, nego tudo, o importante é ficar vivo, não é? E acabou. O que o Sócrates decide fazer? Decide beber o veneno. E aí a gente se pergunta, mas por que, Sócrates? Por que você bebeu o veneno? Por que você optou? Por que optar pela morte e não pela vida? Galera, agora eu vou dizer algo aqui que é sério, apesar de parecer assim, que não seja tão sério, tá? Sócrates procurou ter uma coerência. Que coerência? A coerência entre a forma que ele vivia a vida e aquilo que ele acreditava, aquilo que ele falava, aquilo que ele expressava. Então isso é a coerência, não é? Quando você diz a uma pessoa assim, e aí, você realmente vive o que você fala? Se a pessoa fala, não, eu realmente vivo o que eu falo, e aí você nota que realmente ela vive, não é? Não estou dizendo que ela é santa, não é? A pessoa não é santa, ela não tem que ser santa, ok? Mas se ela realmente vive o que ela fala, se o que ela faz expressa o que ela pensa, ela é uma pessoa coerente. Isso é coerência, isso é ser coerente, isso é ter coerência. Agora, se a pessoa fala uma coisa e vive outra, age de um jeito e pensa de outro, esse rolo todo, ela é incoerente. Isso é incoerência. Então Sócrates procurou ser coerente. Assim, como é que eu vou negar tudo que eu ensinei? Não é? Como que eu vou negar o que eu ensinei? Como que eu irei negar o que eu passei aos meus discípulos? Então veja,
os discípulos dele dizendo assim, não, Sócrates, não negue, nós não queremos que você morra. Ele chegou, galera, para de chorar, ok? Tem que ser coerente. Bebeu o veneno. Bebeu o veneno e então veio a falecer, a morte foi inevitável. Aliás, tem uma pintura belíssima em que Sócrates está sentado como se fosse em cima de uma cama de pedra, não é? Um ornamento bem grande, e ele está com as pernas esticadas, não é? O tronco, não é? Levantado, não é? Como se fosse levantando, ele com o braço esticado, o braço forte, não é? Segurando a taça do veneno. O que quer dizer essa pintura? Ele estava decidido, não é? Então, irei beber o veneno, é uma decisão, não é? Ele não estava choramingando. Então, essa decisão não foi na base, tá? E eu sei que eu estou sendo aqui talvez um pouco exagerado, mas a decisão não foi na base do choramingo, não. Não é, vou beber o veneno, vou chorar. Não houve nada disso. Então, houve uma coerência aqui da forma que ele vivia a vida em relação a decisão que ele tomou no final. Dois públicos, principalmente, contribuíram para que Sócrates fosse levado a julgamento e, por fim, à morte. Dois públicos. Segundo o vestibular da UEL, Universidade Estadual de Londrina, em um dos vestibulares, comerciantes ricos contribuíram para que isso ocorresse. Por quê? Porque, de um ponto de vista do comércio, né, galera, econômico, mas digamos que de um ponto de vista comercial, não é interessante que você tenha uma pessoa, não é, contribuindo para que outras desenvolvam autonomia. O que é autonomia? A capacidade de aplicar regras a si mesmo. Então, Sócrates foi acusado de corromper a juventude. Então, quer dizer, um sujeito que contribui para que pessoas desenvolvam a autonomia, essas pessoas, elas não irão consumir da mesma forma. Não é? Então, imagina você hoje, não é? Tem uma loja de celular, comércio de celular, comércio disso e daquilo. Não é? Imagine 2, 3 pessoas paradas lá na frente da loja, não é? Falando assim, não compre celular, não consuma, não é? Seu celular ainda está bom, não compre outro, não é? Quer dizer, imagina o comerciante ia esganar essas pessoas que estão do lado de fora, não é? Ele não ia querer saber de liberdade de expressão, nada, o comerciante não ia estar nem aí para isso, ele quer vender a bodega do celular, esse que é o objetivo. Não é? O objetivo é a venda. Você não vai chegar na vendedora lá na loja ou em um vendedor, não é? E aí você fala assim, olha, eu vou comprar esta roupa aqui. É o vendedor, mas será que você precisa dessa roupa? Você já abriu o seu guarda-roupa? Você já viu quantas roupas você não usa? Então, será que você precisa dessa roupa? Não, o vendedor não vai fazer isso, porque ele não é louco da cabeça, ele quer vender aquela roupa. Não é? Então, veja, entenda onde eu quero chegar. Uma pessoa que contribua para o desenvolvimento de autonomia, de reflexão e de pensamento, é pedra no sapato de um ponto de vista comercial, não é? Para aqueles que detêm o comércio. Ainda mais se forem ricos, como disse o próprio vestibular da UEL, comerciantes ricos. Outro público que agora me interessa mais, público que contribuiu para que Sócrates fosse julgado injustamente, foram os sofistas. Foram os sofistas. A palavra sofista, que lembra o quê? A palavra sofia, que significa sabedoria. Então, sofistas eram sábios. Sábios em que sentido aqui, pessoal? Os sofistas eram críticos de Sócrates. Por que eram críticos de Sócrates?
Mas que sabedoria que é essa? Nem toda sabedoria é boa, não é? E nem todo sábio é bom. Então há formas e formas de você utilizar o conhecimento. Beleza? Beleza. Dito isso, Sócrates não cobrava dinheiro algum pelos seus ensinamentos. Sócrates ensinava qualquer pessoa, não importava se era escravo, criança, etc. E os sofistas? Os sofistas cobravam pelos ensinamentos o quê? Cobravam dinheiro, grana. Como eles cobravam, quem podia pagar por esses ensinamentos? Todo mundo podia pagar? Não. Criança podia pagar? Não. Escravo podia pagar? Não. Quem podia pagar? O cidadão. Porque você sabe que na Grécia Antiga, para ser cidadão, não era qualquer um. Não é? Aliás, se você consultar um livro de história, você vai perceber o seguinte, o que de modo geral os materiais dizem, que em Atenas, pessoal, 90% da população, 90% das pessoas que lá viviam, não eram cidadãs. E 10% era de membros da cidadania. Então era uma minoria. Não é? Essa ideia de vamos incluir as pessoas, inclusão e etc. Esquece isso aí, não é? Nessa época. E o fato de os sofistas ensinarem, não é? Mediante pagamento, fazia então com que a margem de pessoas que tivessem acesso ao conhecimento era uma margem pequena. Ok? Começa por aí. A história da filosofia, de um modo geral, pinta os sofistas de uma forma pejorativa, negativa, porque eles eram adversários de Sócrates. Então, dificilmente você vai encontrar um livro didático de filosofia que fale bem dos sofistas. Não é? Dificilmente você vai encontrar isso. Aliás, interessante isso. Segundo o livro didático, segundo o livro didático, segundo o livro filosofando, os sofistas eram mercenários, olha a palavra, mercenários do conhecimento. E mercenário não é uma coisa boa, não é? Mercenário não é palavra boa, não é? Mercenário só é bonitinho, é no filme dos mercenários lá, né? Junta um monte de gente legal, fica matando um monte de gente, supostamente só mata gente ruim. Mas mercenário não é legal, não é? Quer dizer isso? Que eles vendiam conhecimento, mas havia o quê? O interesse, não é? Havia o interesse. Então, quer dizer, não tem aqui mais uma ideia, não é? De amor à sabedoria, de amor ao conhecimento. Então, quando você diz aqui, olha, os sofistas eram mercenários do conhecimento, segundo o filosofando, isso não é coisa boa. É uma visão negativa, uma visão pejorativa, depreciativa. Ok? Certo? Qual é o tipo de arte, de mecanismo que os sofistas ensinavam àqueles que podiam pagar? É a arte. Não falo aqui de arte enquanto viés artístico, não é isso. É enquanto mecanismo. É a arte da retórica. O que seria a arte da retórica? É a arte da persuasão. Então, o que o sofista ensinava? Ensinava a manipular através de ideias. Ok?
Essa é a ideia aqui em geral. Retórica, persuasão, manipulação através de ideias. Aqui você pode estabelecer algumas comparações com a nossa situação, o nosso cenário hoje. Não é? O que seria hoje uma pessoa, um sujeito, um indivíduo retórico? Então você pode dizer assim, olha, a retórica é utilizada por políticos, a retórica é utilizada por advogados, advogadas, a retórica é utilizada por palestrantes, por professores, professoras. Então a retórica ela é utilizada por aquele que lida com o público. Então ele tem um público e ele lida com esse público. Não é? A questão aqui é que existe uma visão negativa. Por quê? Porque aqui o que tem? A persuasão, que acredita-se que Sócrates não realizava persuasão, não é? Manipulação de indivíduos, mas que Sócrates contribuía com o desenvolvimento da autonomia. Ok? Então essa é uma ideia fundamental. Continuando, pessoal. Continuando. Essa persuasão, ela ocorreu por meio de alguns sofistas. Quais foram os principais? Protágoras e Górgias. Protágoras e Górgias. A frase do Protágoras que aparece nos vestibulares, caso apareça Protágoras no vestibular, seja da UEL, seja da UEM, seja de qualquer vestibular, seja Paz, seja aqui no Paraná, seja em Santa Catarina, não importa, pessoal. Se aparecer uma frase de Protágoras, vai aparecer essa que eu vou colocar aqui, porque é a única que se conhece. Ok? É a única. Até onde se sabe. Ele não tem um livro, tá? Não é todo filósofo que você chega e fala assim, olha, nossa, olha o livro desse filósofo. Não se encontra livro, não é? De pensador pré-socrático. Não se encontra livro de Protágoras. Não se encontra livro de muito filósofo por aí. Ok? Encontra-se livro de quem? Que nós vamos falar daqui a um tempo. Platão, Aristóteles, não é? Pensadores medievais, Tomás de Aquino, Agostinho, dessa galera você tem livro, mas não é todo filósofo que você vai chegar ali, olha, tem um livro ali. Muitas vezes o que você tem? Fragmentos. O que são fragmentos? São recortes, não é? São anotações ali, nossa, encontrou lá um texto, um negócio, não é? Um textinho, algumas frases, é assim que funciona, em geral, muitas vezes é o que você encontra. A frase do Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. Você pode encontrar a frase dessa forma. Tem muito vestibular que coloca assim. Agora eu vou completar ela para você ver como também você pode encontrar ela na íntegra. Vou fazer só uma anotação aqui, tá, pessoal? Tirar essas aspas aqui. Colocar a frase inteira. O homem é a medida de todas as coisas, das que são pelo que são, das que não são
pelo que não são. Em branco, a frase, como de um modo geral você vai encontrar. Em laranja, a frase, então, completa, não é? Completando aqui a primeira parte, a frase na íntegra. A frase parece estranha, a frase é esquisita, a frase... o que significa a frase? Vamos lá. O homem é a medida. Quer dizer isso? O homem mede, é o homem que decide. Então tem a ver com decidir aqui. É o homem que decide o quê? Tudo. Tudo. Então o homem tem a capacidade. O homem tem o poder de decisão. O homem tem o poder de julgar. De dizer, olha, isso é verdadeiro, isso é falso, isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, isso é bem, isso é mal. Não é? Isso é positivo, isso é negativo. Isso é consequência positiva, isso é consequência negativa. A partir dessa ideia de que é o homem que estabelece o conhecimento, não é? Das que são pelo que são, como assim? Por que algo é aquilo que ele é? Não é? E por que aquilo não é o que não é? Parece estranho isso, mas vamos lá. É o homem que vai dizer, olha, isto é política. Ou, isto não é política. Tá certo? Isso é democracia. Isso não é democracia. Vamos lá. Coisinhas mais básicas do dia a dia. Básicas. Que você ensina para uma criança. Ok? Isso é uma mesa. Ah, não, isso é uma cadeira. A diferença entre mesa e não mesa. O que é não mesa? Aquilo que não é a mesa. Não mesa pode ser esse giz, esse quadro, eu, você, não é? Não mesa é muita coisa. Então, quer dizer, é o homem que estabelece todas essas diferenças. Por que eu estou o tempo todo aqui falando? É o homem, é o homem, é o homem. Talvez as mulheres tenham pensado, mas por quê? O homem, o homem, o homem. Galera, estamos aqui falando da Grécia Antiga, em geral, nos textos de filosofia, é o que aparece, é homem, homem, homem. Até no século XVII, por exemplo, Descartes, homem, homem, homem. Mas, em geral, vamos falar, referência ao ser humano e tal. Agora, não se esqueçam do conceito de cidadania grego. A mulher não participava, a mulher não era cidadã. Então, assim, quando se fala homem nos textos, entenda, homem, mas não todo e qualquer homem. Aquele que fosse culto, aquele que tivesse um conhecimento de fato. O homem, então, é aquele que estabelece o conhecimento. E o conhecimento é relativo. A verdade é relativa. Existe aqui um relativismo. Não há para Protágoras, muito menos para Gorgias, verão depois, não existe verdade, conhecimento absoluto. O conhecimento é verdade, a verdade e o conhecimento são relativos. O que quer dizer que são relativos? Dependem da perspectiva, dependem do ponto de vista, dependem do viés. E o que isso tem a ver com a retórica, que eu falei anteriormente? A retórica, perdão, pessoal. A retórica, sendo a arte da persuasão, entenda. Qual que é a ideia? Eu sabendo persuadir, eu tenho que persuadir a outra pessoa de que a verdade que eu defendo é uma verdade que possa sobressair
em relação à verdade, aquilo que ele defende. Então, basicamente, aqui você tem, digamos que, entre aspas, um comércio de ideias, em que não vai haver uma verdade absoluta, mas vai haver a verdade que sobrepõe a uma outra verdade. Ou seja, um posicionamento que se sobreponha a um outro posicionamento. Por hoje é isso, pessoal.